Olá, mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores, mulheres atrevidas, acanhadas, vividas, casadas, carentes, solteiras, felizes, mulheres cabeça desequilibradas, mulheres confusas, de guerra, de paz, sejam todas bem-vindas ao Conadoca 2015. Eu espero que até aqui você já tenha aproveitado bastante do nosso Congresso Nacional para Donas de Casa e que daqui em diante você continue aproveitando para que todo o conhecimento adquirido seja colocado em prática na sua vida, beneficiando a você mesma e as pessoas que te rodeiam. Muito obrigado pela sua presença e parabéns por isso. Eu me chamo Rondinelli Palhares, eu sou coach, atuo há 4 anos contribuindo para que pessoas destravem as suas mentes para alcançarem os seus objetivos. Atuo especificamente em 2 áreas, áreas de liderança e áreas de relacionamento, e eu te digo com toda certeza, e você há de concordar comigo, que o relacionamento, sobretudo o relacionamento amoroso, é um dos fatores essenciais para impulsionarem a sua vida ou para limitarem a sua vida, para tirarem a sua paz, para acabar com a sua emoção. Se você não é esse tipo de mulher, eu tenho certeza que você conhece alguém que teve a sua vida limitada, seja lá em que área tenha sido, por conta de um fracasso de um relacionamento ou por conta de uma debilidade em algum relacionamento amoroso, seja se for casado, se for namorado, noivo ou mesmo estando solteira ainda carregando consigo essa paixão. Eu tenho muita convicção disso porque durante todo esse período como coaching eu atendi homens e mulheres. 84% das clientes que eu atendi são mulheres. Muitas mulheres tinham objetivos específicos na vida, mas a grande maioria não sabiam nem o que queriam. A propósito, o que elas queriam no processo de coaching era descobrir o que elas queriam. Com um pouco de análise, nós descobríamos de uma maneira bem cabal, de uma maneira bem verdadeira, que essas mulheres estavam sofrendo e estavam mesmo sabendo, sem saber o que queria, por conta de relacionamentos fracassados. Será que você conhece alguém assim? Será que alguma vez na vida você se deparou com uma falta de objetivo, com uma estagnação, uma falta de vontade de prosseguir, uma conformação com a vida que se tem levado, acreditando que sua vida é assim mesmo, que daqui para frente você não tem como ir, que nada mais vai acontecer na sua vida? Eu quero te dizer que várias mulheres conseguiram, e se várias mulheres conseguiram, você também pode conseguir. De todas essas minhas clientes, uma delas chamou bastante a minha atenção com uma frase que ela disse. Nós estávamos conversando e uma das perguntas que eu fiz foi a última vez, qual teria sido a última vez que ela tinha dado uma gargalhada. Ela olhou nos meus olhos, fez uma pausa e disse: Rondinelli, roubaram o meu sorriso. Faz tanto tempo que eu não sei nem o que é sorrir, quem dirá gargalhar. Ela olhou para cima, olhou nos meus olhos e disse assim: o meu objetivo no processo de coaching é voltar a sorrir. Amiga dona de casa, se você entende um pouco de coaching, você sabe que voltar a sorrir não é um objetivo que nós possamos pegar. Voltar a sorrir não é um objetivo que nós possamos medir. Portanto, não é um objetivo que se possa tratar em um processo que tem começo, meio e fim. Mas eu confesso que me senti desafiado a fazê-la voltar a sorrir, a descobrir os motivos pelos quais ela não tinha mais o sorriso no rosto e, juntamente com ela, viver essa jornada de colocar novamente o sorriso em sua vida. Sem ter a menor ideia de como nós encaminharíamos esse processo, mas de posse de conseguir vencer, de posse do sentimento de conseguir vencer esse desafio. Eu perguntei para ela: e depois que você voltar a sorrir, o que é que você quer? Ela disse: depois eu não sei, primeiro eu quero voltar a sorrir. É baseado na frase dessa minha cliente, na sua pequena história. O tema que eu elaborei para esses próximos minutos é: para mulheres que querem mais, um sorriso ou 2. Seja lá o que você quiser na sua vida, seja lá o que você esteja passando,
seja lá o que for esse mais, primeiro você tem que dar um sorriso, e depois você tem que dar outro sorriso, e aí enfim dar vários outros sorrisos. Esse tema me faz lembrar o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, de Shaw Ashore, quando ele diz que você não precisa sucesso para ser feliz. Desculpa, você não precisa ter sucesso para ser feliz, você precisa ser feliz para alcançar o sucesso. E eu acredito muito nessa frase, seja lá o que for sucesso para você. Sucesso pode ser conseguir arrumar um namorado, infelizmente para algumas pessoas sucesso é acabar o relacionamento, mesmo que seja namoro ou que seja casamento, assim como para outras pessoas sucesso é manter o casamento vivo. Baseado nessas prerrogativas, nesses vários conceitos de sucesso, que eu anotei ao longo de 3 anos, em vários cadernos, todas as sessões, todos os registros de sessões, separando aquelas sessões em que as mulheres chegavam sem sorriso, sem objetivos por conta de relacionamentos. Eu desenvolvi um treinamento chamado Academia de Mulheres. Esse treinamento ele tem o objetivo bem específico de fazer com que as mulheres conquistem sua independência emocional, que elas voltem a sorrir, mesmo com companhia ou sem companhia, que elas tragam de volta a vontade de viver, a vontade de crescer e a vontade de fazer as coisas melhores para satisfazerem a elas mesmas e quem sabe para satisfazerem os outros. A Academia de Mulheres tem 10 sessões, cada uma tem o seu tema específico. Alguns temas são voltados para mulheres solteiras, outros temas para mulheres casadas. Como você, minha amiga dona de casa, pode fazer parte desses dois grupos de pessoas, entendendo que solteira para mim é aquela mulher que não tem relacionamento matrimonial, seja ela viúva, divorciada ou até mesmo namorando ou noiva, entenda que isso para mim é uma mulher solteira. E a mulher casada é aquela que, mesmo não tendo contraído casamento civil ou religioso, vive maritalmente com o seu parceiro dentro de um mesmo teto. Diante desses 10 temas para compartilhar com vocês, a fim de trazer o sorriso de volta, ou 2, para o seu rosto, eu quero trazer no Conadoca 2 temas específicos. O primeiro deles chama valor ou preço, e o segundo dele é como gerar e manter relacionamentos saudáveis. Nesse primeiro momento, eu quero fazer 2 perguntas para vocês. Claro que eu espero que você tenha papel e caneta em mãos para que você possa escrever. E se você não puder escrever agora, depois vale a pena assistir essa palestra novamente e meditar sobre todas as coisas que eu disse e sobretudo sobre essas 2 perguntas. Primeira pergunta: por que você está aqui? Quando você viu o texto, quando você viu a chamada, quando você viu os vídeos, quando você viu os palestrantes, por que você se inscreveu no Conadoca? O que você está precisando? Qual é o teu anseio? Como eu falei no começo, o que você está buscando ao final de todas as palestras, ou ao final da palestra que você quer assistir, que você quis assistir? O que é que você vai ter conseguido? O que é que você vai ter conquistado por estar aqui? A segunda pergunta é uma pergunta que eu faço também na Academia de Mulheres e gera bastante burburinho, bastante diversão, mas também bastante seriedade. Então, imagine que você recebeu agora um poder mágico para mudar uma única coisa no indivíduo do sexo masculino. O que você mudaria? Quando eu faço essa pergunta, as mulheres riem e as mulheres dizem assim: só uma coisa, Rondinelli, e eu digo só uma coisa. Aquilo que você precisa que o indivíduo do sexo masculino mude para que você volte a sorrir, para que você consiga conquistar mais coisas do que você já conquistou. Então, algumas mulheres também brincando dizem assim: Rondinelli, já que só é uma coisa que eu posso escrever, eu vou escrever a palavra tudo. Eu queria que os homens mudassem tudo. É muito inteligente e perspicaz da parte da mulher dizer que quer que o homem mude tudo, porque realmente ela só está escrevendo uma coisa, mas tudo é muito complexo, tudo é muito generalizado. E quando eu digo tudo, na verdade eu não estou querendo conquistar nada, porque eu não vou alcançar jamais mudar tudo na vida de um homem, mesmo que eu tenha essa varinha mágica. E aí você, minha amiga dona de casa, minha amiga mulher, você deve imaginar quais são as principais demandas que uma mulher desejaria que o homem mandasse.
grosseria, machismo, que ele amasse a família como ele ama o futebol, que ele se comunicasse de uma maneira mais efetiva, que ele fosse afetuoso não apenas quando quisesse sexo, são os inúmeros objetivos, que ele fosse mais sentimental, que ele contribuísse com as coisas de casa, que ele conversasse mais ou que ele ouvisse mais. Várias coisas nós homens temos que mudar, mas as coisas que mais despertam o meu interesse, as mulheres que mais despertam a minha atenção, são as mulheres que escrevem: eu não mudaria nada no sexo masculino, porque na verdade quem precisa mudar sou eu. Eu tenho vários exemplos de mulheres que decidiram mudar, independente das circunstâncias, que decidiram assumir a postura de protagonistas das suas vidas. E eu repito, sempre repito, independente se estão com alguém ou se estão sem ninguém, elas decidiram viver para voltarem a colocar os sorrisos nos seus rostos. É isso que eu desejo para você. Eu tenho alguns exemplos para citar, eu vou citar apenas 2 deles. Claro que por uma questão de ética e de sigilo profissional eu vou manter guardado os nomes, mas eu quero compartilhar uma história de uma cliente que em junho do ano passado me procurou num processo de coaching dizendo que não aguentava mais conviver com o seu marido, porque o mesmo já tinha um outro relacionamento há algum tempo e mesmo assim morava dentro do mesmo teto. Eles eram pais de 4 filhos e eu perguntei para ela qual era a melhor opção que ela veria naquele momento, o que era que ela queria com o coaching. Ela disse que muitas pessoas diziam para ela que ela tinha que se separar, mas o grande objetivo dela não era se separar, era manter-se casada e conseguir resgatar o mesmo amor de 34 anos passados. Dona de casa, você que está me ouvindo, eu não sei quanto tempo você está casado, eu não sei se você é solteira. Fato é que depois de 34 anos de casado, vivendo o que essa mulher estava vivendo, sendo censurada, sendo criticada, ainda assim procurar uma ajuda profissional para colocar o sorriso dela no rosto, mantendo o casamento, é uma tremenda expectativa que se coloca em torno disso, é um tremendo desafio para mim enquanto profissional. Quando ela falou que a maioria das pessoas aconselhavam que elas se separassem, eu perguntei: o que é que você quer? E ela disse: eu quero manter o meu casamento. Nós nos reunimos durante 10 sessões, durante quase 5 meses, onde ela teve estratégias de trazer o marido para próximo dela. Nós terminamos o processo de coaching, ela tinha evoluído alguns passos, o marido já havia mudado algumas coisas, ele estava mais presente dentro de casa, ela já não sabia se ele mantinha o outro relacionamento ou se ele não tinha mais o outro relacionamento. Minha amiga dona de casa, o fato é que 1 ano depois, agora em agosto de 2015, ela me mandou um e-mail com uma foto da família numa festa de aniversário, com a seguinte frase: Rondinelli, estou conseguindo. A minha família, aos poucos, vai voltando a ser aquilo que eu queria que fosse. Ela decidiu, ela optou por assumir a responsabilidade, por ser protagonista da sua vida, independente de qualquer coisa, independente de quaisquer circunstâncias. Eu tenho um outro caso para citar um exemplo também de uma pessoa que não manteve o seu casamento, mas que para viver feliz acabou o seu casamento. E aqui, minha querida dona de casa, eu quero deixar bem claro para você uma coisa: o meu trabalho de maneira alguma é acabar casamentos. Pode ter certeza, se você conhece alguém ou se você é a pessoa que tem um noivado, que tem um namoro, que mais te tira a paz do que coloca o sorriso no teu rosto, você tem o meu apoio para acabar. E você conta, se você quiser, com a minha ajuda profissional para acabar. Mas quando se diz respeito a um casamento, eu jamais trabalharei para acabar um casamento. Mas quando as mulheres assumem uma posição de alcançar novos patamares, quando elas tentam, segundo as próprias prerrogativas delas e não conseguem, elas acabam findando o relacionamento e, enfim, vivendo mais felizes, segundo o que é felicidade para a vida delas.
Então, eu tenho um caso, uma pessoa na faixa etária de 20 a 30 anos, que viveu casada ao longo de quase 5 anos, o marido não vivia os mesmos sonhos, não tinha os mesmos objetivos, e ela optou por separar e viver a vida dela feliz, e como dona de casa ela ganha vida vendendo bolos para festas, para eventos, para várias comemorações, confraternizações. Ela está feliz, o sorriso voltou para o rosto dela. Tem alguns casos de namoros acabados, noivados acabados após 7 anos, enfim, várias mulheres conseguiram botar o sorriso de volta no rosto. E a pergunta que fica, a pergunta que eu quero responder para você é: o que elas fizeram? Rondinelli, qual é o grande segredo dessas mulheres que tanto sofriam ou que pouco sofriam, que conseguiram dar um sorriso, 2 sorrisos, 3 sorrisos e que hoje vivem sorrindo, independente das circunstâncias? Elas resolveram viver e viver para elas, atendendo sim aos pedidos dos maridos para as que são casadas, mas não se submetendo mais aos desejos masculinos de namorados, de noivos, de paqueras e etc. Esse segredo por completo eu conto durante o treinamento da Academia de Mulheres. É um treinamento de 10 sessões que visa esclarecer, capacitar mulheres com diversas ferramentas para que elas consigam então resgatar sua independência emocional e voltar a sorrir. Naturalmente eu não tenho o tempo suficiente, o treinamento é realizado em um dia inteiro, então não há tempo suficiente de compartilhar com vocês todos esses segredos, mas eu escolhi a melhor parte, eu escolhi sem dúvida alguma as partes que no processo de coaching e também na Academia de Mulheres tem trazido muito mais retorno às mulheres. Vou compartilhar 2 das 10 partes da Academia de Mulheres, que se você entender, se você colocar em prática, tenho certeza que você vai viver muito melhor do que você vive hoje. Seja lá se você vive bem ou se você não vive bem. Antes de revelar essas 2 partes, eu preciso de uma coisa extremamente relevante: a sua compreensão com relação a um antídoto chamado responsabilidade. Brian Tracy, um grande palestrante, um grande estudioso do comportamento humano, há alguns anos ele escreveu um livro de título Meta: Como conquistar tudo o que você quer mais rápido que você imagina. Esse livro realmente ele traz experiências fantásticas no que diz respeito à conquista de objetivos, e ele diz em seus primeiros capítulos que para você conseguir qualquer coisa é necessário você assumir a responsabilidade. Entenda uma coisa, mulher, entenda uma coisa, dona de casa: assumir a responsabilidade é trazer para si a direção da sua vida, a direção dos atos que trarão o sorriso ao teu rosto, ou então que te farão chorar novamente, ou se você não chorou ainda, te farão chorar algumas vezes. Também preciso que você entenda outra coisa: eu não vou falar de responsabilidade propondo a você que você seja uma mulher Amélia, que você seja aquela mulher que faz tudo, que é feita de gato e sapato. Eu não estou dizendo isso, jamais eu diria isso. A mulher ganhou espaço na sociedade mundial para que ela tivesse voz e que ela tivesse vez. Assumir a responsabilidade é fazer tal qual é descrito na Bíblia, quando diz em Provérbios 14:1 que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Todas as mulheres que passaram no meu escritório, todas as mulheres que passaram na Academia de Mudanças, na Academia de Mulheres, que lograram êxito em seus objetivos de sorrirem novamente, quer juntas ou quer separadas, elas assumiram a responsabilidade pelas suas próprias vidas. Tem um autor chamado Edwin Lewis Cowley, que ele, no seu livro Mulher ao Máximo, fez uma citação que corrobora com isso que eu quero te dizer. A mulher põe a relação em movimento. Eu acredito, mulher, eu acredito, amiga, eu acredito, dona de casa, que vocês têm total poder sobre a vida dos homens, desde que vocês sejam sábias, desde que vocês entendam o que é esse antídoto da responsabilidade. A responsabilidade, ela tira de você todas as suas emoções negativas e você
consegue trocá-las em emoções positivas. Você não consegue jamais dizer a frase, eu sou responsável, e ainda assim continuar sentindo raiva de qualquer pessoa que seja, ou de qualquer situação que seja. Amiga, entende uma coisa, somente quando você for livre mental e emocionalmente, é que você poderá começar a canalizar todas as suas energias, juntar isso com entusiasmo em uma direção que aponte para frente, que aponte para o seu sorriso. Sem a aceitação da total responsabilidade pessoal, não é possível progresso algum. Por outro lado, a partir do momento em que você aceita essa responsabilidade por sua vida, não vai mais existir limites para que você seja aquilo que você quer ser, para que você tenha aquilo que você quer ter e para que você faça aquilo que você quer fazer. Entenda uma coisa, mulher, como não são os homens que estão aqui, como não são os homens que participam da Academia de Mulheres, eu delego a vocês, te dizendo que isso já acontece várias vezes, que aconteceu antes, que acontece hoje e que vai acontecer depois. Eu delego a vocês o antídoto da responsabilidade. É entender que não existe no relacionamento 50% de um, 50% de outro, mas sim 100% de um e 100% de outro. É entender que se o outro não está dando nem 10%, você, de escolha própria, pode dar o seu 100%. E por favor compreenda em benefício da sua própria vida. Entenda que quando você assume a responsabilidade, automaticamente você deixa de culpar os outros pelas coisas que você está vivendo. Recuse-se a partir de hoje a culpar quem quer que seja por qualquer coisa, mesmo que já tenha passado. Existem mulheres que estão presas no passado. Eu sou assim porque fulano fez assim. O fez assim já passou. Tem pessoas que estão presas ao presente. Está acontecendo isso comigo agora. Por isso que eu estou vivendo essas coisas. E tem gente que se queixa do próprio futuro. Não coloque culpa nem no passado, nem no presente e nem no seu futuro. Toda vez que você culpa alguém, ou que você culpa alguma coisa, ou que você se justifica, você tira um poder que Deus te deu, o poder da mulher sábia. Você tira de você e coloca em outra pessoa. Controla as tuas emoções, querida. Quando você entende que as coisas que acontecem na tua vida não é culpa dos outros, automaticamente você aprende a controlar suas emoções. E eu quero te dar uma dica muito importante, muito simples e real de como você pode controlar suas emoções. Toda vez que você sentir alguma coisa que não te faz bem, anota no papel qual foi o meu sentimento. Depois que você anotar qual foi o sentimento, você anota por que eu senti isso. E aí você descreve lá o que foi que fez você sentir essa emoção negativa. Depois que você fizer essa segunda anotação, você escreve o que eu farei para nunca mais sentir isso. Quando você dá essa resposta, quando você dá a luz a essa resposta, quando você entende, automaticamente você para de criticar, automaticamente você para de fazer queixas e você para de condenar as outras pessoas por qualquer coisa, porque você entende o motivo das tuas emoções negativas. A propósito, a tua negatividade, as tuas emoções negativas, elas não afetam em nada as outras pessoas. Sentir raiva de alguém ou culpar alguém é permitir que esse outro alguém controle as tuas emoções. O que era para você controlar, outra pessoa controla. E isso é simplesmente uma burrice. Entenda uma coisa, para assumir a responsabilidade você escolhe e você decide. Toda a sua vida até hoje ela foi determinada pelas escolhas e decisões que você espontaneamente decidiu tomar ou deixou de tomar. Amiga, mulher, dona de casa, se há algo na sua vida, se existe alguma coisa na sua vida que não lhe agrada, você é responsável por isso. Se alguma coisa te deixa infeliz, cabe a você tomar as medidas necessárias para mudar e melhorar essa situação, seja lá o que for, de modo que assim você vai ficar mais próxima do que você deseja. Para você assumir responsabilidade, você precisa fazer novas escolhas e tomar novas decisões. Se você não está satisfeita com alguma das escolhas que você fez, cabe a você começar a tomar medidas para mudá-la ou melhorá-la. Agora sim, entendendo que você precisa assumir a responsabilidade. Rondinelli, eu decido,
Eu quero ser a mulher sábia que está descrita em Provérbios. Eu não vou mais culpar os outros. Seja lá o que for, eu vou evitar reclamações, eu vou evitar críticas, eu vou fazer melhores escolhas, eu vou controlar as minhas emoções. Eu quero te dizer as duas coisas para você colocar em prática na sua vida e manter constantemente o sorriso. A primeira coisa, eu quero pedir licença às mulheres casadas, porque eu quero falar para as mulheres solteiras. As mulheres casadas, elas podem sim aproveitar isso que eu estou dizendo, mas no que diz respeito ao relacionamento, o relacionamento ele já está feito, ele já está armado, então cabe a você tentar controlar isso da melhor forma possível. Então meninas, mulheres que estão sozinhas, que estão solteiras, divorciadas, viúvas, quando você for se relacionar da próxima vez, para que nenhum homem, para que nenhum parceiro tire o sorriso do seu rosto de novo, você precisa entender sobre valores. Você precisa entender que você tem um valor e que você vive por valores. Você não tem preço, portanto você não pode ser comercializada. Eu quero falar de valores. Descubra-os e viva por eles. O que é mais importante na sua vida para você? Eu confesso que nas primeiras academias de mulheres, quando eu falava de valores, mesmo tendo vivido isso dentro do processo de coaching, eu acreditava que não era tão claro quanto eu queria que fosse, por ser tão simples, e nós muitas vezes não acreditamos que a simplicidade produz resultados. Até que um dia, uma cliente minha, que fez processo de coaching, primeiro ela fez academia de mulheres, depois ela fez o processo de coaching comigo. Olha a situação que ela estava vivendo. Ela havia se separado do marido há alguns anos e agora ela era amante de outro cara e esse outro cara era casado. Quando ela entendeu sobre quais são os valores que ela tem que viver na vida, ela escreveu para mim a seguinte frase: Rondinelli, nossos valores costumam bater mais forte. E quando você passa por cima de seus valores, a pancada é maior. Ela decidiu acabar com esse relacionamento, que não fazia bem a ela, que não fazia bem ao indivíduo e que também não fazia bem à família do indivíduo, porque simplesmente ela fez uma lista dos seus valores. O que é mais importante para você? Nós não entendemos sobre valores, portanto nós não vivemos sobre valores, mas se nós entendermos e vivermos a nossa vida tanto no relacionamento quanto em qualquer outra área, ela vai ser muito mais fácil de ser vivida, porque nós teremos muito mais possibilidades e muito mais assertividades nas nossas decisões. Se eu pedir para você listar aí quais são os principais valores da sua vida, o que é importante para você, o que você não abre mão na sua vida, provavelmente você vai colocar em primeiro lugar Deus, depois você pode colocar em segundo lugar família, em algum lugar qualquer você vai colocar saúde, mas a prova de que nós não entendemos e não vivemos por nossos valores é que colocamos Deus em primeiro lugar, mas só lembramos dele quando precisamos. Muitas vezes isso acontece com as pessoas, talvez não aconteça com você, mas eu tenho convicção que você conhece alguém que já passou por isso. Às vezes também nós colocamos como nosso valor a família, mas a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, qualquer pessoa da família pede para que nós o deixemos de madrugada no aeroporto às 3 horas da manhã e nós nos levantamos com raiva. Quando vamos com má vontade, mas quando um amigo liga, quando uma amiga liga, ou então quando um relacionamento qualquer liga, automaticamente você se levanta e vai para o aeroporto muito feliz, muito satisfeita, porque família na verdade é um valor só no papel, não é um valor vivido na sua vida. Você diz que saúde é um valor mais importante, é o bem mais importante que você tem, mas no entanto você continua tomando muita Coca-Cola, quem sabe você continua bebendo, continua fumando, quem sabe você continua comendo desordenadamente, ou continua virando noites acordadas procurando por algo que muito provavelmente você não vai encontrar. Ei mulher,
você que está solteira, entende isso, para que você se relacione bem no próximo relacionamento. É muito necessário você fazer uma lista daquilo que é importante para você. Se você valoriza amor, procure alguém que ame, não só a você, mas que ame a família, que ame as pessoas, e mostre isso constantemente. Se o seu valor é desafio, associe-se a alguém que gosta de desafios. Se for criatividade, se for sucesso, se for liberdade, se o seu valor for beleza, for atração, for uma comunicação eficaz, se o seu valor for respeito, for alegria, for vontade de crescer, for unidade espiritual, for liberdade, honestidade, apoio, saúde, aventura, Deus, seja lá qual for o seu valor, você precisa colocá-lo em uma relação, e a partir de então as suas escolhas, elas serão direcionadas pelos seus valores. Se você gosta de pessoas honestas, se você valoriza a honestidade, aquele cara que desviar o seu caráter por conta de R$2, ele está ferindo um valor seu, portanto ele não é bom para você. Ei, não permite que a carência, que qualquer cara bonitinho, de um papo bem agradável, ele convença você a abrir mão dos seus valores. Faça escolhas que muitas clientes minhas fizeram e vivem até hoje, inclusive sozinhas, mas não abrem mão dos seus valores, porque entendem que os seus valores as fazem mais valorizadas, e quanto mais valorizadas elas forem, menos qualquer homem elas encontrarão. Você precisa ver também quais são os valores que você não tem na sua vida: rejeição, solidão, raiva, depressão, fracasso, frustração, humilhação, mentira, culpa, a própria desonestidade. Fica atenta aos sinais. Nós erramos, eu me colocando no lugar da mulher, eu digo isso com certeza, nós erramos porque escolhemos errar, porque não assumimos a responsabilidade. Eu estou falando para você, desejando que você seja aquela mulher sábia, aquela mulher que está buscando alguma coisa e que com um tanto quanto de persistência irá conseguir. Quais são as preferências do seu marido? Qual é a visão dele sobre a vida? Quais são os valores que ele tem? Quais são os gestos que ele gosta? Quais são os seus objetivos, os seus anseios, os seus temores, as suas esperanças? Quando você descobre isso, quando você resgata isso e consegue mostrar a ele que você está sintonizada com ele, o mapa de amor, ele está desenhado, e isso o aproxima de volta. E aí eu repito, talvez o seu marido não seja aquela pessoa tão aberta para desenvolver esse tipo de assunto com você, mas não seja ingênua. Você sabe, você conhece. O problema é que algumas preferências deixaram de ser feitas porque você escolheu viver para você da maneira errada, dizendo que eu faço tudo por ele, mas ele não faz nada por mim. Entende uma coisa, mulher? Quando você faz alguma coisa por alguém esperando algo em troca, você não está fazendo por amor a ele, você está fazendo por amor a você. Quando você faz por amor a você, você espera em troca, e quando não tem, você desiste. O segundo ponto que o John Gottman disse para você manter os relacionamentos saudáveis é para você cultivar o afeto e a admiração. Cuide para que os sentimentos eles sejam cultivados pelo menos 5 horas por semana. Ele chama isso de 5 horas mágicas. Mulher, muitas vezes, para você sequestrar a atenção do seu marido, você precisa parar o que você está fazendo para dar atenção a ele. Muitas vezes, hoje especialmente, temos dado muita atenção ao celular e não damos mais atenção ao nosso cônjuge. Ah, Rondinelli, mas ele não merece. Eu não estou falando disso. Eu até acredito que ele não merece. Mas entendendo que a mulher sábia vai fazer por onde, vai resgatar isso para ter o seu relacionamento de volta, você vai lá e faz. Elogia esse camarada, acompanha até o carro, toma um café perto dele, mesmo que ele esteja lendo o jornal ou que ele esteja vendo o celular. Se ele for assistir um jogo, vai lá e assiste com ele, fala das coisas boas, pede para ele fazer coisas que você não consegue fazer e ainda diz assim: meu amor, eu estou pedindo isso a você porque só você pode fazer. O terceiro ponto que o John Gottman fala, o terceiro ponto que ele sugere, ele chama de lances mágicos. Ele diz assim: mulher, na verdade ele diz mulher e homem, mas eu repito, como os homens não estão aqui, eu estou falando para você, mulher, 100% responsável, 100% sábia.
Fica atenta aos lances mágicos, a pistas que seu parceiro deixa pelo caminho. Se esforça para atender às mínimas necessidades, não necessidades bobas, mas, por exemplo, às vezes ele está com fome, faz comida. Eu sei que isso é meio incompreensível, eu sei que você deve estar aí do outro lado dizendo assim, esse cara é maluco, mas por favor, não esquece o que eu estou te dizendo. Eu estou falando isso para quem quer sorrir de novo. Eu estou falando isso para quem quer tentar, para quem está cansada de sofrer, para quem está cansada de chorar e não aguenta mais essas situações dentro do casamento. Ainda há algumas chances. Ainda há algumas chances, ainda há algumas oportunidades e sinceramente eu queria que fosse fácil, mas não é fácil, mas também não é impossível, desde que você consiga entender também esses lances mágicos. Faça algo mais. A outra coisa que John Gottman diz é: deixe-se influenciar. Não é tudo que você gosta, mas seja flexível. Eu dei o exemplo agora há pouco do futebol. Eu conheço poucas mulheres que gostam de futebol. Mas se você quer resgatar seu relacionamento, se você quer manter seu relacionamento saudável, às vezes é preciso você fazer coisas que você não gostaria de fazer, simplesmente porque você está abrindo mão. Um exemplo bem pontual é que às vezes a minha esposa, ela frequenta locais que eu não gostaria de estar, mas eu vou porque eu vou fazer companhia a ela. E eu tenho certeza que às vezes eu a convido para ir para lugares que ela não queria estar, mas porque ela deixa-se influenciar, ela acaba indo comigo e eu fico feliz pela presença dela. A quinta coisa que John Gottman diz é que você, dentro da sua possibilidade, resolva os problemas que podem ser solucionados. Não procura ficar discutindo por besteiras. Se ele quer discutir besteiras, deixa ele discutir. Não desculpe, não discuta. Não discuta, não potencializa, não deixe problemas que podem ser solucionados rapidamente com um simples silêncio se arrastarem até gerarem danos profundos ao relacionamento. Uma dica que algumas clientes colocaram em prática, tão simples, simplesmente passaram a dizer assim: isso é bobagem, eu não vou discutir por isso. Quando estivermos de cabeça fria, nós voltamos a falar sobre isso. A sexta coisa que John Gottman diz, que ele sugere para que os relacionamentos continuem saudáveis, para resgatar maridos e para resgatar mulheres, ele coloca: saia da trincheira. Ele diz que é imprescindível que o sonho do outro seja compreendido e honrado. Agora preste atenção. Compreender o sonho do outro não é o mesmo que compartilhá-lo. E também não é o mesmo que desprezá-lo. Eu citei o exemplo da minha cliente que separou-se do marido e que hoje está mais feliz. O problema era esse. Ela tinha sonhos e ele não tinha sonhos. Ela queria mais e ele estava estagnado, sem vontade de crescer na vida, sem vontade de estudar, até com preguiça de trabalhar. Ele poderia ter honrado o sonho dela, o sonho de ser uma dona de casa, de trabalhar dentro de sua casa, cuidando de suas coisas, e quem sabe como ela está fazendo, confeccionando coisas boas para vender aos outros. Ele não entendeu isso, e ele brigava com ela, discutia o sonho dela, colocava ela cada vez mais distante do sonho dela, até que ela decidiu viver e viver o seu sonho. A sétima coisa e a última que o John Gottman diz é que você precisa compartilhar significados para que teu relacionamento ele seja mais longo, para que ele tenha mais qualidade, ele seja mais saudável. É de extrema importância que o casal compartilhe hábitos, costumes, práticas, símbolos e projeto de vida. Ou seja, compartilhe significado. Talvez de todas, essa é que você vai ter mais trabalho, porque normalmente você gosta de conversar e os homens não gostam de conversar muito. Mas busque significado nas coisas. Mostre através das suas atitudes que as coisas que você quer significam alguma coisa para você e que as coisas que ele quer também significam alguma coisa para você. Olha só, são essas as duas informações que eu tenho para te dar. Você precisa entender quais são os seus valores de verdade, viver por eles, fazer melhores escolhas. E você precisa assumir a responsabilidade de manter o teu relacionamento saudável.
se você conseguir colocar em prática, mesmo diante das dificuldades, essas duas informações que eu dei para você, e lá na frente você perceber que fez tudo da maneira correta e nada deu certo, nada funcionou, aí eu indico você fazer uma outra escolha na sua vida. Escolha essa que eu não posso opinar, mas que você, com certeza, como mulher inteligente, sabe qual será a melhor escolha para você. Fato é que para mulheres que querem mais, elas precisam primeiro dar mais um sorriso, ou dois, ou três, ou quatro, ou cinco. Eu espero, sinceramente, ter contribuído de alguma forma com a sua vida. Se você quiser mais informações, mais ferramentas que eu dou na Academia de Mulheres, acessa meu site rondinellepalhares.com.br, clica no Fale Conosco, manda uma mensagem, eu receberei a minha mensagem e terei o maior prazer em contribuir com a sua vida. Se você não entendeu o que eu disse aqui e quer fazer algum questionamento, por favor, me manda um e-mail, eu terei prazer em te responder. Se por acaso você tem uma história que não condiz com essa loucura que eu estou falando aqui, gentilmente, me manda a tua história para que ela enriqueça a minha vida e para quem sabe através dela eu possa aprender novas coisas e aplicar novas ferramentas na Academia de Mulheres. Muito obrigado pela sua audiência. Eu fico por aqui desejando que você tome o máximo de proveito do Conadoca. Em breve, se você quiser, se você ficar atenta e me seguir nas redes sociais, eu vou lançar a Academia de Mulheres online. Se eu fosse você, eu não perderia. Meu Instagram é rondinellep, meu Twitter é rondinellep e o meu Facebook é Rondinelli Palhares. Lembrando, Rondinelli com LLI. Minha querida amiga, minha querida mulher, minha querida dona de casa. Fica com Deus, aproveita o máximo, coloca em prática e tenha sorrisos, muitos sorrisos na sua vida. Muito obrigado.